Olá, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Hoje falaremos sobre os perigos de se comparar com as outras pessoas e também sobre a importância da construção de uma mente inabalável e também como fazer para construir essa mente inabalável. Hoje a gente vive em um momento em que manter a mente inabalável é algo muito importante e a gente deve sempre focar nesse ensinamento. E faremos também a prática de meditação hoje. Vamos entrar já na parte teórica, na parte do ensinamento. Algo que é uma fonte de sofrimento hoje para as pessoas é a comparação com os outros. A gente nasce nesse mundo sem nada, a gente recebe muito dos nossos pais, desde a nossa casa, a nossa educação, e ao longo da vida a gente vai recebendo uma série de coisas: educação, roupa, estudo, alimentação, enfim. Só que chega um determinado momento da vida em que a gente começa a se comparar com as outras pessoas. A gente acha que as outras pessoas têm mais do que a gente. E isso é uma fonte de sofrimento. Para combater isso, a gente deve primeiro ter o sentimento de abastança, ou seja, reconhecer tudo que a gente tem recebido e agradecer por tudo que a gente tem recebido. Isso vai gerar uma sensação de plenitude, de satisfação, de abundância. Com esse sentimento, você consegue abençoar as outras pessoas. Ao invés da gente se comparar com os outros, a gente deve, em primeiro lugar, reconhecer as nossas qualidades, reconhecer no que a gente é bom e afirmar as nossas qualidades, se elogiar, reconhecer realmente. Você pode até dizer em voz alta: obrigado pela minha saúde, obrigado pela minha casa, agradeço pelo meu trabalho. E caso haja alguém que tenha uma habilidade melhor do que você, ou que tenha mais bens do que você, conheça pessoas melhores, enfim, qualquer coisa que você considere que dê vontade de se comparar com os outros, no momento em que essa vontade de se comparar surge, busque trocar esse sentimento pelo coração que abençoa. Que bom que o fulano tem um ótimo emprego. Que bom que essa pessoa conseguiu casar. Que bom que essa pessoa conseguiu ser promovida. Que bom que conseguiu viajar. Enfim, esse sentimento de abençoar, ele vai aproximar você do seu ideal. Quanto mais você abençoa uma pessoa, mais você se aproxima do estado dessa pessoa. Por exemplo, alguém que trabalha com vendas. Quanto mais essa pessoa abençoar um vendedor que vende mais do que ela, mais ela se aproxima de ser um excelente vendedor. E assim é a nossa vida também. Por isso, não se compare com as outras pessoas. Se compare apenas com você mesmo e o quanto você se desenvolveu em relação a um ano. O quanto será que você cresceu em relação a um ano? O quanto você melhorou? O quanto de conhecimento que você adquiriu? E fique feliz com a taxa de crescimento. No livro Estou Bem, inclusive o livro Estou Bem é o Guia da Sanidade Mental. Eu apelidei esse livro de Guia da Sanidade Mental porque muitas vezes em que eu estava perdendo a minha sanidade, eu li o livro Estou Bem e ele me ajudou muito e me ajuda muito. E no livro Estou Bem, o Mestre Okawa comenta sobre isso, de você ficar feliz com a taxa de crescimento. Quanto será que você já se desenvolveu em relação a um ano? E a comparação é com você próprio. E caso haja alguém melhor do que você, em todos os sentidos da vida, abençoe essa pessoa e busque aprender com ela. Essa é a maneira de você não sofrer nunca mais com a comparação com as outras pessoas. Em relação à mente inabalável, é importante que a gente construa uma reserva interior. O termo inabalável, ele remete à reserva. O que seria essa reserva? O iceberg, a gente vê só 10% dele acima da superfície da água. 90% está abaixo. E isso é a reserva que ele tem. E é essa reserva do iceberg que gera estabilidade para ele. Por isso, trate os seus dias como um acúmulo de reserva. Estude todo dia, tenha novas descobertas todo dia, novas experiências, novos conhecimentos e vá acumulando tudo isso, construindo a sua reserva. A gente não consegue mudar as 24 horas do nosso dia,
mas a gente consegue mudar a maneira como a gente vive, a maneira como a gente aproveita o nosso tempo. A gente pode ficar durante 1 hora sem fazer nada ou de maneira ociosa, ou a gente pode aproveitar essa 1 hora para aprender algo novo, para ler algum ensinamento, para praticar a meditação, enfim. É assim que você aumenta a qualidade do seu tempo e você constrói também a superfície embaixo da água que vai te gerar estabilidade. Essa estabilidade ou esse acúmulo de conhecimento pode ser traduzido também como um aumento no seu nível de consciência. Os problemas aparecem na nossa vida, mas a gente sofre com os problemas porque a gente não tem capacidade de resolver. Quando você adquire a capacidade de resolver um problema, ele nunca mais vai te perturbar. Por isso é importante que a gente se esforce todo dia para aumentar o nosso nível de consciência. Quanto mais você aumentar o seu nível de consciência, mais fácil vai ser para você resolver os seus problemas. Isso é chamado também de esclarecimento. Quanto maior o seu nível de esclarecimento, mais fácil vai ser para você resolver os seus problemas. É como a águia. Por que nenhum animal consegue caçar a águia? Porque a águia ela tem um nível de consciência superior. Ela voa mais alto do que todas as outras aves. E isso que permite ela ser a ave com maior capacidade de caça. Ninguém consegue caçar ela. Na nossa vida a gente deve ser assim também. A gente deve absorver ensinamentos de pessoas que têm um elevado nível de consciência, como por exemplo o Mestre Okawa, e aplicar isso na nossa vida. Em relação à construção da mente inabalável, tem uma frase do Abraham Lincoln que é que se ele tivesse 9 horas para cortar uma árvore, ele ficaria 6 horas afiando o machado. Isso significa que a gente deve usar boa parte do nosso tempo para estudar, para aprender, para assistir lives, para estudar os livros do Mestre Okawa, assistir os filmes, enfim. Quando você vai tendo um acúmulo desse conhecimento, que é um conhecimento de um alto nível de consciência, você consegue resolver os seus problemas e isso gera estabilidade. Estabilidade, que a gente está dizendo, é emocional. E você consegue viver o seu dia, o seu cotidiano com tranquilidade. Você pode escolher o estado de coração que você vai viver ao longo do seu dia. E quando você tem um dia a dia no qual você busca a construção da mente inabalável, a serenidade vai acabar acompanhando isso. Por isso, sempre busque usar o seu dia, não desperdiçar nenhum minuto do seu dia. Realmente, todo dia, toda hora, cada minuto, cada segundo, use ele com o foco no aprendizado, no crescimento. Em relação ao passado, ele é uma série de lições. Você tem aprendido uma série de lições no passado. O que importa é daqui para frente. O que será que você vai fazer daqui para frente? Já que você aprendeu tantas lições no passado, esqueça o passado e pense: daqui para frente, o que será que eu posso fazer? E sempre acumule conhecimento e novas experiências. Esse acúmulo de conhecimento, ele vai ajudar você a ter uma estabilidade mental maior. Tenha determinação em aprender. Todo dia está aprendendo, está crescendo, está se desenvolvendo. Não importa se a gente erra, se a gente acerta, aprender. Se a gente errou, aprender logo a lição para não errar de novo, para não cometer o mesmo erro. Se a gente acertou, comemorar e dividir as bênçãos com as pessoas à nossa volta. E o último ponto, antes da gente entrar na parte prática da meditação, é a questão do acúmulo de energia também. A gente falou sobre o acúmulo do conhecimento, mas é importante que você sempre busque acumular energia também na sua vida. Nunca gaste mais energia do que você consegue recarregar. Tenha períodos de descanso, durma bem, não exagere no trabalho. Busque sempre o caminho do meio na questão do trabalho, do descanso, no cuidado do corpo físico e no cuidado da alma. Dessa maneira, você vai conseguir ter uma vida tranquila também. Quando você não gasta mais do que você ganha, seja em questão financeira, na questão da poupança, é muito importante você nunca gastar mais dinheiro do que você ganha e também nunca gastar mais energia do que você recupera. Você tendo essa maneira de pensar, que vai refletir na sua maneira de viver, com certeza você vai conseguir ter força para ir construindo o seu estoque de conhecimento e a sua mente inabalável. E é assim que você vai conseguir
ser imperturbável. A vida vai dar uma série de perguntas para a gente, como o mestre Okawa comenta. A vida não é uma série de respostas. A vida é uma série de perguntas. Só que cada pergunta que vier, você vai conseguir responder. Esse foi o ensinamento de hoje. A gente vai entrar agora para a parte prática da meditação. Vamos lá. Faremos agora a prática da respiração profunda. Deixe a coluna ereta, feche os olhos, mantenha esta postura com a coluna ereta. Lentamente, inspire o ar pelo nariz e preencha o abdômen de ar. Solte o ar pela boca, esvaziando o abdômen. Ao inspirar, conte 1 e ao expirar, conte 2. Inspire novamente 3, expire 4. Mantenha a contagem até o número 10 e retorne ao número 1. Podem continuar.
Podem voltar a respirar normalmente. Por favor, acalme a sua mente. E endireite a coluna. Com a coluna ereta, relaxe os seus ombros. E harmonize a sua respiração. Feche os olhos levemente. Iniciaremos agora a primeira meditação, a meditação do riacho. Coloque as mãos sobre as pernas, com as palmas da mão voltadas para cima. Harmonize a sua respiração e imagine um riacho cristalino. Torne-se a água desse límpido riacho e flua livremente.
い、それでは Iniciaremos agora 第2禅に入ります。 a segunda meditação. これは風と雲の瞑想です。 É a meditação do vento e da nuvem. この世を離れ、遥かなる世界に飛翔し、 Distancie-se desse mundo, voando para bem alto no céu. 高い雲のそのものとなって、 Transforme-se numa nuvem あなた方は下界を見下ろしていただきたいのです。 e lá de cima olhe para a terra. 手は先ほどと同じく上に向けたままで、 Permaneça com as palmas das mãos voltadas para cima, 光を受けながら para receber a luz do mundo celestial. 風となって空高く舞い上がり、そして雲となって流れていってください。 Transforme-se no vento e voe bem alto. Agora transforme-se em uma nuvem que flutua no céu.
それでは次に第三禅に入ります。 Iniciaremos agora a terceira meditação. これは満月瞑想です。 É a meditação da lua cheia. 満月瞑想にはいく種類かありますが、 Existem várias maneiras de praticar esta meditação. あなた方の心の中に満月を描く方法、 A primeira maneira é imaginar a lua cheia dentro do seu coração. 湖面に映った満月を見つめる方法、 A segunda maneira é observar a lua cheia refletida em um lago. そして密教の阿字観にも似て満月そのものの中に自分が入り込み、自分自身が満月となる方法があります。 A terceira maneira é entrar na lua cheia e então tornar-se ela própria, similar a um método tradicional praticado pelo budismo esotérico. 今日はこの3番目の満月瞑想をやります。 Praticaremos esse terceiro método. あなた方は満月を見つめ、この満月そのものになり生きるのです。 Visualize a lua cheia e torne-se essa lua cheia. 神仏の子としての実相は、この満月、光り輝ける満月そのものであるのです。 A sua verdadeira essência como filho de Deus é similar a essa lua cheia, uma lua cheia reluzente. では静かに前に合掌に戻してください。 Calmamente, junte as suas mãos em posição de prece.
第三善ではあなた方は平安を得たことでしょう。 Talvez você tenha encontrado paz na terceira meditação. 第四善ではさらに大いなる喜びを得ることになるでしょう。 Na quarta meditação, você irá experienciar uma alegria ainda maior. 第四善のその1は Na primeira parte da quarta meditação, あなた方自身の自分自身の守護霊との対話です。 você irá conversar com o seu espírito guardião. 心を澄まし耳を澄ましたならば Se você acalmar o seu coração e escutar atentamente, 数十年の間あなた方を見守ってきたあなた方の守護霊の声が聞こえてきます。 você começará a receber orientações do seu espírito guardião, que vem lhe protegendo durante todos estes anos.それでは Agora, 第四善の最後に na última parte da quarta meditação, 幸福の科学高級指導霊団やりの光をいただくこととします。 você receberá a luz dos espíritos guias da Happy Science. 遥かなる天空より A partir do mundo celestial, あなた方の心に数多くの光が差し込んでまいります。 muitos raios de luz irão penetrar no seu coração.
この喜びを、この温かさを知ってください。 Sinta a felicidade e o calor desta luz.
como foi a meditação? Espero que vocês estejam mais calmos, mais tranquilos. Esse sempre é o objetivo da meditação. Faço aqui novamente um convite para vocês. No dia 13 de março, sábado, às 20 horas, a gente vai ter o curso de autorreflexão. A autorreflexão é uma prática de purificação da alma. Existem pessoas que até mesmo recuperam a saúde, curam doenças através da prática de reflexão, pessoas que enriquecem muito através da prática de reflexão, porque conseguem refletir sobre padrões de pensamento que atraíam a pobreza. Enfim, a reflexão é uma prática muito importante de purificação e eu diria até mesmo de transformação de vida. Sugiro que você faça esse curso, caso você tenha interesse em participar, você pode enviar uma mensagem no link aqui da descrição que a gente vai enviar todas as informações detalhadas para você. Fica aqui o convite, eu sugiro que você participe, é um curso muito bom. Então vamos lá, vamos participar, aprender mais a prática da reflexão, tem relatos de experiência, trechos de palestra do mestre e prática de uma reflexão inédita também. Fica aqui o convite. Muito obrigado por terem assistido até aqui, um abraço e até mais.